E um alerta, a gente começa o programa hoje com um alerta que eu acho que você pode ser pego por essa fraude a qualquer instante. Você deve receber isso todo dia aí no seu e-mail. Você já ouviu falar do golpe da pirâmide? Isso era antigo, né? Voltou isso? Pois é, você já caiu no golpe? Conhece alguém que caiu? Pois você vai se assustar com os números. Cerca de 80 empresas estão sendo investigadas em todo o Brasil por suspeita de formação da chamada pirâmide financeira. As tais pirâmides são um negócio financeiro proibido e é crime. Mais de 1 milhão de pessoas já podem ter sido lesadas embarcando nessa história. E olha, gente da melhor espécie que acha que sabe tudo, hein? Essa é uma estimativa considerada modesta, inclusive, feita pelo Ministério Público. A pirâmide financeira é aquela que é um esquema que você paga um valor e entra para uma espécie de clube. Aí você paga uma mensalidade e essa mensalidade rende dinheiro à medida que você convide novas pessoas a fazer parte dessa rede ou desse clube. Conforme mais pessoas entram nesse esquema, quem está na jogada, teoricamente, ganha mais dinheiro. O problema é que uma hora não tem mais ninguém para entrar. Aí acaba o dinheiro. Aí a pirâmide desmorona, quebra e todo mundo fica no prejuízo. É um aparente lucro, principalmente os que entram por último. O repórter Fabrício Battaglin conversou com 2 empresários que botaram uma grana altíssima numa pirâmide financeira e agora, porque não tem para onde reclamar, não tem como recuperar o investimento. A gente vai mostrar 2 casos, mas tem muito mais gente que se deu mal por aí com essa história. Olha lá, roda o alerta. Eu estava na casa de um amigo meu e ele começou a me falar que tinha entrado numa empresa que você investia um dinheiro e em 3 meses e meio você retornava o dinheiro que você tinha investido e que fazendo a conta ao ano te rendia mais ou menos 200%. Promessa de ganho rápido e fácil. Bastava um investimento inicial e esperar pelo retorno. Meu investimento inicial foi de $1.350, que na verdade assim, $1.350 custava cada conta. Eu de cara comprei 13 contas, então na época o dólar estava um pouco mais baixo que hoje, eu desembolsei R$40 mil de cara. O trabalho era simples. O associado se tornava um divulgador da empresa que vendia um serviço de telefonia na internet. Ele só precisava republicar em alguns sites 5 vezes por dia um anúncio do produto. Por isso, recebia entre $400 e $500 por mês. Você tinha um negócio na sua conta que chama Back Office, que era como se fosse teu banco pessoal, e você podia resgatar esse dinheiro uma vez por mês. Só que eu, ao invés de resgatar para minha conta, você vai ficando estimulado, que está dando certo, eu quis reinvestir esse dinheiro. Não só em reinvestir, como eu peguei mais 30 mil meu e comprei mais outras contas. Total do investimento do empresário que prefere não mostrar o rosto, R$70 mil. Este outro empresário, que também não quer aparecer, colocou R$40 mil no negócio. Já quis fazer um investimento rápido, como estavam todos os amigos, eu tinha mais de 15 amigos que estavam dentro da empresa e tinham recebido dinheiro, acabei confiando em todos neles. Então eu falei, já vou dar uma bolada de uma vez, já recebo e daqui 7, 8 meses eu acabo saindo. Então seria como se tivesse feito um investimento durante 2 anos num fundo normal, numa poupança, em algum lugar. Eles trabalhavam para a Telex Free, cujas operações estão suspensas por determinação da Justiça. A empresa, que teria 1 milhão de associados no Brasil, é investigada por suspeita de formação de pirâmide, uma prática financeira proibida. Para você entrar nisso, você tinha que ser indicado por alguém. Você não consegue entrar simplesmente no site e se cadastrar. Sempre você tem que conhecer alguém para ir te indicando. E essas indicações te rendem um bônus a mais. Então, além desses 200% ao ano, você indicando outras pessoas, você acaba ganhando mais do que foi prometido. E você chegou a indicar alguém e eu cheguei,
o que você ganhava indicando outra pessoa era de cara $100 mais 20 centavos por anúncio que essa pessoa fazia. O mecanismo ilegal estaria na formação de uma rede, cujos maiores beneficiados são os mais antigos. Eles recebem comissão sobre cada novo participante do esquema. O Ministério Público Federal investiga atualmente cerca de 80 denúncias sobre pirâmides financeiras. Na maioria delas, quem participa está satisfeito com o negócio. Divulgadores da Telex Free chegaram a fazer protestos pelo país, alegando que vinham recebendo seus pagamentos em dia e que queriam continuar trabalhando. Mas foi para evitar que todos tenham prejuízos futuros e maiores que a Justiça determinou a suspensão das atividades da empresa. O dinheiro de quem investiu também está bloqueado. O sentimento de que fui enganado, que uma empresa era falsa, foi totalmente enganado e um sentimento de burrice, de ter caído nesse conto aí da telefonia por IP. Eu me arrependo muito, e eu sou uma pessoa instruída, estudada, não sou uma pessoa que caiu num conto, que me enganaram. É aquele velho ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, antes de entrar em qualquer negócio desse, por mais que você acredite que seja bom, consulta um advogado antes para se calçar de qualquer eventual prejuízo que você possa ter depois. Quando ele diz aí, você vê, a gente que entende de aplicação financeira e tudo mais um motivo ainda para se alertar, né? Se as aplicações hoje normais, ditas normais, que é o que está no mercado financeiro aí, te rende no máximo 12% ao ano, né? Sei lá, gente sem ser bolsa de valores, como é que vai dar 200% no ano, né? Esses dois empresários que a gente mostrou aí na reportagem, eles estão com o dinheiro parado, aguardando a justiça decidir o que vai acontecer. A nossa produção entrou em contato com os advogados da Telex Free para ouvir a posição da empresa. Em nota, a Impactos Comercial, que tem o direito de usar a marca Telex Free no Brasil, quis deixar clara a diferença entre pirâmide financeira e a prática de marketing multinível. A empresa diz praticar o marketing multinível e que tem um produto sendo comercializado que seria a comunicação telefônica por voz via internet. A empresa afirmou ainda que está confiante em reverter essa decisão da Justiça e daqui a pouco, inclusive, eu vou te explicar melhor com uma pessoa altamente preparada para responder essas perguntas sobre o marketing multinível. O que seria isso? Agora, é difícil entender como é que funciona o esquema, né? Você viu aí que as pessoas estavam recebendo os pagamentos e tem até gente protestando contra a suspensão das atividades da empresa. Mas o que a Justiça fez foi se antecipar, porque um dia a pirâmide não iria mais se sustentar e o prejuízo ia ser geral e de todo mundo. Para entender melhor como é que funciona uma pirâmide, quem é que leva vantagem, o Fabrício conversou com o economista Sami Dama. E ele vai explicar melhor para você tentar entender aí. Vamos lá. Parece complicado, né? Entender o funcionamento desse esquema, que realmente é. Por isso, eu convidei o economista Sami Dama para me ajudar a explicar isso melhor. Tudo começa pelo topo. Então, esse cara aqui tem a ideia, aí ele vai chegar para os amigos e vai dizer o seguinte: olha, querem um jeito fácil, rápido de ganhar dinheiro? Tudo que vocês vão ter que fazer é me pagar uma mensalidade, uma taxa de inscrição e trazer mais gente para a pirâmide. Aí ele conseguiu convencer 2 primeiros amigos a integrar o esquema, tá certo? Esses 2 amigos, então, passam a pagar uma mensalidade para quem está no topo e também conseguem convencer cada um deles outros 2 amigos. Então aqui nós já temos mais 4 pessoas, porque cada um conseguiu trazer mais 2. Aí, Sami, esse que está no topo vai ganhar dinheiro só dos 2 que ele conseguiu chamar ou não? Não, Fabrício. O que caracteriza a pirâmide é justamente que o primeiro ganha dinheiro do primeiro grau e do segundo grau. Então está ganhando em cima de 6 pessoas. E aí esse aqui é um cara bem relacionado, conseguiu também chamar mais 2. Esse aqui também. Cada um deles conseguiu trazer mais 2 pessoas.
né? Então olha como já começou a crescer aqui a pirâmide. 3, mais 4, 7. Agora temos mais 8. 15 pessoas já na pirâmide. E esse aqui continua ganhando. Ele ganha sobre esse, ganha sobre esse, ganha sobre esse, ganha sobre esse. Por que que esse ganho aqui é maior do que esse, por exemplo? Porque eles têm o ganho direto do próximo passo e os indiretos dos passos subsequentes. Então esse daqui ganha só em cima dos 2 que cada um dos verdes chamou. Porém esse ganha em cima do amarelo, do rosa, do verde e do vermelho. Então ele tem muito mais conexões indiretas. O problema começa quando não há mais interessados, quando não tem mais quem chamar para fazer parte do esquema. Aí a pirâmide quebra. Aqui tem uma comissão, certo? Aqui tem uma comissão. Aqui, desse nível para esse, tem uma comissão. E esse que entrou espera ter também uma comissão de quem vem embaixo. Exatamente. Só que não tem ninguém, não conseguiu convidar, e aí? Algumas pessoas chamam essa a teoria do tolo maior. Você acha sempre que vai ter um tolo depois de você, mas chega uma hora que você é o tolo maior. Quando você chega no nível do tolo maior, a pirâmide quebra, porque não tem mais ninguém para entrar no esquema. Esse daqui sai feliz, porque ele ganhou muito dinheiro. Esse um pouco menos feliz, mas ainda assim, e a felicidade vai diminuindo até a amargura dos últimos entrantes. Esses aqui são os que mais perdem dinheiro. Esses não conseguem, só às vezes, nem recuperar o investimento inicial. Não, de forma alguma. Esses não recuperam. Esses talvez também não consigam recuperar. Com certeza o grande ganhador foi o primeiro que conseguiu convencer. Por isso, a pirâmide é crime, porque é insustentável financeiramente. Quanto tempo um esquema desse consegue se sustentar? 1 ano, às vezes 2, depende da velocidade que a pirâmide cresce, ou seja, depende do tempo que tem novos entrantes. Mas, de qualquer forma, cedo ou tarde, a lógica rui e aí as perdas chegam, principalmente para os últimos entrantes. A pirâmide já nasce morta. Ela nasce com uma vida útil. O criador da pirâmide geralmente sabe disso e ele espera. Só que entre a criação e a morte da pirâmide, ele ganhou muito dinheiro. Então a pirâmide tem uma vida útil, mas hoje na internet a gente vê que a cada uma que morre, surgem 2, 3. Ganhos fáceis são muito sedutores. Nós fizemos uma conta com o Sami, que é o seguinte: supondo que cada pessoa que entre nessa pirâmide tenha que trazer 5 pessoas, por exemplo, né? Olha só o que acontece. O primeiro nível tem 5 pessoas, no segundo já tem 25, que cada um trouxe mais 5, no terceiro nível tem 125, 625, 3.125, 15.625 e assim vai crescendo. Essa pirâmide aí não tem como. No nível 14 já são mais de 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões. Considerando que a população mundial é de 7 bilhões, né? Que isso, então, é muita gente nesse negócio. Então, não tem jeito, não tem gente suficiente para continuar crescendo, né? Aí o prejuízo fica para os que entraram aí do meio para o fim ali, porque não vem aquele tal, ele só põe e na hora de receber dos outros não entra mais dinheiro a partir do terceiro, quarto nível ali, que já são 15 mil pessoas, já 3 mil pessoas. É inviável, né? Então, é um negócio muito louco. E como a gente falou que a prática da pirâmide financeira é crime, então o Fabrício conversou com o advogado Amiski Furi Júnior e ele deu dicas para não cair nesse tipo de esquema. É um alerta mesmo, ele faz um alerta. Tem empresa disfarçando a pirâmide como prática de marketing e colocando até produto para ser vendido. O importante é ficar de olho aberto e entender a diferença. Quer ver? Sempre que você tiver uma proposta de ganhar dinheiro muito rápido, ou muito fácil, ou sem esforço, não for trabalhando e não for nem herança, pode desconfiar. Porque é via de regra, usando esse artifício, que o golpista, que a pessoa que está agindo de má fé, acaba se diminuindo as barreiras do próprio consumidor. Então o consumidor ele fica mais vulnerável, ele é vendado, ele acredita naquilo com mais facilidade.
a partir do momento que ele tem ganho. Esse é o primeiro cuidado. O advogado orienta a ter cuidado mesmo quando o esquema oferece produtos para os participantes venderem. Seria uma forma de disfarçar a pirâmide. O especialista explica as diferenças entre este tipo de negócio e o chamado marketing multinível. Este sim autorizado e muito usado por empresas que têm revendedoras associadas que trabalham com catálogos. A pessoa que vende com o catálogo, via de regra, você não é obrigado a vender uma quantidade mínima. Sobre o que você vender, você ganha um percentual que é justo. Nesse golpe da pirâmide, você tem metas, você tem que crescer para poder ganhar em cima de outras pessoas. No caso da venda por catálogo, você ganha sobre o que de fato você produziu. As pessoas desejavam comprar aquele produto, você fez a sua venda e como você intermediou essas duas pontas, você ganhou o seu percentual. No caso da pirâmide, as pessoas não desejavam comprar isso. Elas compraram graças à sua credibilidade. Um terceiro diferencial é que no caso da mercadoria, a pessoa deseja e ela quer comprar aquela mercadoria para uso pessoal, quando você compra por catálogo e alguém indica o que ele quer comprar é aquele produto que ele adquiriu. No caso da pirâmide, a pessoa que adquire o produto, ela não quer o produto em si. O que ela quer é entrar nessa rede, nesse grupo, para que ela também possa indicar outras pessoas, para ela também ganhar. Então, enquanto na venda por catálogo, o comprador acaba adquirindo o produto e se encerra ali e, portanto, não é uma pirâmide, no momento que você tem a pirâmide em si, a pessoa compra para revender para terceiros. Então você cria uma rede muito ampla que uma hora se quebra. O advogado explica ainda que pirâmide é crime contra a economia popular, contra o consumidor, além de propaganda enganosa e lavagem de dinheiro. Para quem participa como vítima, o prejuízo pode ser grande e irrecuperável. O grande problema para quem investe é achar aonde foi parar o seu dinheiro. Se ela conseguir achar onde está o seu dinheiro desse golpe que ela levou, ela consegue ir na justiça e tentar o bloqueio dos bens da empresa, da pessoa, com uma maneira de depois o juiz mandar a devolução, determinada devolução desse valor. Mas muitas vezes, como a pirâmide é muito grande, você não consegue localizar onde foi parar o recurso, até porque a ponta está muito distante. Então você, nessa situação, você tem um prejuízo, você pode reclamar, mas fica difícil de você conseguir resgatar o seu recurso. Quanto maior for a pirâmide, maior é a dificuldade de você conseguir resgatar os seus valores. Já que é crime, a gente ficou sabendo de um monte de negócios que já foram parar na justiça, né? E aí nós nos perguntamos como é que a justiça está lidando com isso, né? Elas podem ser penalizadas, essas pessoas, as vítimas, de repente, né? Muita gente entra nesse negócio de ganhar dinheiro rápido e não tem ideia de que está cometendo um crime. Então nós convidamos aqui para conversar com a gente a doutora Mariane Mello, que é procuradora da República do Ministério Público Federal de Goiás, e ela faz parte de uma força-tarefa criada pela Justiça para investigar e combater as pirâmides financeiras. A estimativa é de que, somado todos os casos, mais de 1 milhão de pessoas tenham sido lesadas por essa história da pirâmide. Doutora, bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda, obrigada por ter nos atendido aqui. Por favor, vamos entrar. Aquele lá, a senhora deve saber, meu louro. Bom dia, doutora. Bom dia, louro. Eu tô apavorado com esse negócio dessa pirâmide aqui. Aqui, doutora, Nós por também. favor. Hoje, hein? Eu estava até me lembrando, por favor, eu estava até me lembrando de um caso que, nesse caso, inclusive, eu quase entrei nessa história, que era uma história que parecia que tinha um produto, que era o negócio do boi gordo. Não é? Eu me lembro bem disso, porque falaram, olha, você não precisava ter terra, mas você comprava um papel que te dava direito a ganhar sobre a arroba do boi, que estava lá no Pará, ou teoricamente existia o boi. Mas eu, graças a Deus, não entrei, então era um ganho que você fica desconfiada do tamanho do negócio. O que virou, doutor? Eu soube que a senhora, inclusive, cuidou desse caso. Na verdade, eu sou do estado de Goiás, né? Então nós temos 2 casos emblemáticos no estado de Goiás, que é o caso das Fazendas Reunidas Boi Gordo e também o caso da Avestruz Master. No caso da Boi Gordo, você comprava o bezerro e ele ficava na fazenda engordando por cerca de 18 meses e você depois revendia esse bezerro já adulto para a fazenda a uma taxa de rentabilidade de cerca de 10%. E ele atuou durante quase uma década, na época de 1980, nessa década de 1980, esse golpe, e deu um prejuízo de mais de 2,5 bilhões para a população que investiu. Porque o bezerro não existia.
Não na proporção de que ele era vendido, né? Porque era uma pirâmide, era isso? Exatamente, era uma pirâmide. Na verdade, nesse caso era o que a gente chama de pirâmide Ponzi, né? A pessoa investia e o dinheiro do primeiro de Ponzi. Ponzi, que existem dois tipos de pirâmides. A pirâmide pura, que é essa que você mostrou aqui em vídeo, e a pirâmide pura, ela envolve um produto isca, que é um produto que não é atraente comercialmente, mas ele é usado como isca. Na pirâmide Ponzi, que é o caso da avestruz, no caso do boi gordo, é uma pirâmide financeira. Você investe financeiramente um dinheiro... Você não recebe o produto. Não recebe o produto. Quer dizer, o produto, teoricamente, está em algum... virtual. É um produto que está em algum lugar, mas você não o obtém. Você não é um copo que você compra e paga por ele, porque isso não é crime. Na verdade, toda pirâmide é crime. Não, mas quando eu compro um produto, é essa a diferença que eu queria entender. Quer dizer, se existe alguém vendendo um produto... Não é? Vender produto não é crime, desde que ele seja lícito, obviamente não é crime. Está lá registrado o produto e tudo, vem alguém, me oferece um produto, eu compro o produto e não preciso chamar mais ninguém. Exatamente. Quer dizer, eu simplesmente pago por aquele produto que eu estou recebendo. E ponto. Isso não é uma pirâmide. Isso não é pirâmide. Na verdade, existem duas maneiras. Nos Estados Unidos, essa venda... que a gente chama de venda direta, sem utilizar o espaço físico de uma loja, nos Estados Unidos hoje é uma tendência. 80% das vendas nos Estados Unidos hoje são feitas através do marketing multinível. Que ele pode se dar... Chama-se marketing multinível. Que ele pode se dar ou através da venda direta, em que o divulgador ele recebe tão somente pela venda do produto, que é o caso dessas vendas de catálogo, né, de produtos de cosméticos, perfumaria, que é muito comum aqui no Brasil, com essas revistinhas de cosméticos que você vende, e aí ele remunera tão somente pela venda, essa é a venda direta. E no marketing multinível, que é o que a gente chama de pirâmide do bem, porque ele é também uma pirâmide. Ele começa com um desenvolvimento muito rápido, o subgerente, os vendedores. Supervisor, os vendedores. E você ganha também, no marketing multinível, que é a pirâmide do bem, você também é remunerado pela venda do produto, que é um produto viável comercialmente, e também por trazer para a base da pirâmide novos divulgadores. A diferença é que a gente brinca que é uma pirâmide do bem, é que ela começa com uma velocidade muito grande de crescimento e ela vai estacionando à medida que a base ela é finita. Mas se mantém. Só que ela se mantém, mesmo com um crescimento muito pequeno, a médio e longo prazo fica bem pequeno, porque a venda é a varejo fora da pirâmide. Quer dizer, o divulgador, ele é incentivado e treinado pela empresa que o contrata para vender para o comércio varejista e não para se retroalimentar dentro da pirâmide. Essa é válida. Essa é válida e nos Estados Unidos ela é extremamente comum, é uma tendência mundial, né? No Brasil agora que está chegando. Agora eu como consumidor, quando é que eu devo perceber que eu estou entrando num golpe? Primeiro, como a pirâmide ela tem uma vida útil muito pequena, normalmente de 1 ano e meio a 2 anos, são empresas que não têm nome expressivo no mercado. Isso aí é um fato. O comerciante ele tem que ver se ele quer aquele produto, ele usaria aquele produto, ele comercialmente, o preço dele é atrativo frente à concorrência no mercado e é um produto que tem apelo comercial, ou ele tá comprando pela desculpa, quer dizer, ele não vai usar, ele não se interessa nem em receber o produto. Por exemplo, no caso do VoIP, que é o caso da Telex Free, teve mais de 1 milhão de pessoas no país que adquiriram esse produto, o prejuízo estimado é de mais de 1 bilhão e a maioria das pessoas que compraram não sabem nem o que é VoIP. E para onde vai esse dinheiro? Pois é, esse dinheiro vai para a cúpula da pirâmide. Normalmente, o dono e os grandes divulgadores são culpados e podem ser, inclusive, processados civil e criminalmente. Quais os processos hoje que a senhora sabe, nesse esquema, que estão em justiça já no Brasil? Olha, a gente deve ter mais ou menos hoje no país uns 10 processos, mas que eu estou autorizada a divulgar, porque já não são mais sigilosos. O primeiro é o da Telex Free, que está acontecendo no Acre. Estima-se que no Acre mais de 10% da população tem adquirido. 10% da população do Acre? Mais de 1 milhão. É um absurdo. Nossa. No caso que eu atuo especificamente no estado de Goiás, que é o caso da Bebom,
O caso da Bebom é interessantíssimo, porque nós fomos muito rápidos na efetividade judicial. Ela começou a vender em fevereiro. Ela vendia o quê, doutora? Ela vendia rastreadores veiculares. E existia o produto? Não na proporção. Ela adquiriu cerca de 70 mil rastreadores e vendeu 1,5 milhão. Não tinha como entregar. Não tinha como entregar, exatamente. E 90% das pessoas que adquiriram também não estavam interessadas no rastreador, essa é que é a verdade. Né? Estavam interessadas em trazer mais gente para comprar mais e ganhar dinheiro. Na capitalização. Quer dizer, se paga e não tem o produto. Não tem o produto é uma isca. No caso da Bebum, em 3 meses apenas de atuação, nós conseguimos bloquear na justiça mais de 300 milhões de reais, ou seja, ela conseguiu arrecadar uma média de 100 milhões de reais por mês. E por mais que o Ministério Público seja rápido e a Justiça também, nesse caso foi, a gente estima que consiga aí recuperar cerca de 70%. Ou seja, se nós recuperamos 300 milhões, é muito provável que essa empresa tenha aí conseguido movimentar cerca de 500 milhões em 3 meses. É um valor realmente preocupante. Agora, quando recupera esse dinheiro vai para quem? Ele fica depositado numa conta da Caixa Econômica Federal vinculada ao juízo que deferiu o bloqueio. Então, ele fica à disposição da Justiça com uma remuneração da poupança e, ao final do processo, o juiz ele entra na fase de execução, onde as pessoas que realmente conseguirem demonstrar o seu crédito, por isso é importante que o consumidor guarde os recibos, né, de que ele adquiriu aquele produto, aí ele vai postular judicialmente a devolução do seu crédito, que será rateado proporcionalmente ao valor que foi. Mas vai receber muito menos de volta do que aquilo que pagou, porque vai ser rateado. Muito todo mundo. E quem vai para a cadeia? Pois é, nesse caso, infelizmente a pena, a lei é de 51, essa lei que preveu... 1951. 1951, é uma lei muito antiga. E ela precisa ser revista, porque ela, inclusive, ela traz um paradoxo. A diferença de estelionato para o crime de pichardismo... É o famoso 171 aí. É o 171. A diferença é que no 171, que é o crime de estelionato, a vítima é conhecida e a pena é de 1 a 5 anos. No caso da pirâmide, a vítima é uma sociedade, ela é indeterminada, quer dizer, muito mais grave, porque o volume de vítimas é muito maior, e a pena é apenas de 6 meses a 2 anos de detenção. Quer dizer, é melhor você lesar um número indeterminado de sujeitos do que lesar 1 ou 2, porque 1 ou 2 a pena é muito maior. Isso é uma excrescência jurídica que nós da Força Tarefa... Mas como faz? Nós estamos lutando para que o Congresso reveja com muita brevidade essa pena, porque ela estimula a pessoa que tem uma vocação, né, para o crime. Porque com 2 anos de detenção, ela dificilmente será presa. Ela vai fazer uma transação penal, vai receber uma multa, vai devolver o dinheiro. Cesta básica, doutora, não Cesta é isso? básica. É isso. Que doideira. Serviço à comunidade. Vai varrer a creche 1 ano e cesta básica, não é? Se não prescrever o crime. Agora, a pessoa que compra, que não é esses que estão lesados, ela está cometendo um crime? Olha, nós entendemos na Força Tarefa que os que estão na cúpula são tão culpados quanto o proprietário, porque quem entra no início sabe que é pirâmide, né? São os amigos do rei, a gente chama os faraós, né? Como é uma pirâmide, nós chamamos quem está no topo dos faraós. Então nós entendemos que os faraós e os laranjas são culpados e deverão ser responsabilizados. Os outros consumidores nós tratamos como vítima, quer dizer, esses a gente busca proteger. Num primeiro momento, o bloqueio parece ser uma medida antipática, porque a pessoa tem uma expectativa de receber rápido e processos judiciais são demorados, ele vai demorar a receber, mas nós estamos, na verdade, protegendo esse consumidor. Porque no caso, por exemplo, da Avestruz Master, nós demoramos, o Judiciário, o Ministério Público, demorou a tomar uma providência, porque o avestruz, uma amostra grátis do avestruz existia realmente. Existia meia dúzia de avestruz para 100 milhões de avestruz que venderam. Exatamente. Então, tinham lá 600 mil aves para mais de 1 milhão que foi vendido. A gente via 600 mil aves, a gente demorou a entender que era uma pirâmide. Então, quando realmente chegou a se tomar as medidas, o dinheiro que foi
que foi bloqueado, mal deu para pagar as dívidas trabalhistas, ou seja, o prejuízo dos consumidores foi de 100%. O que é que o consumidor tem hoje com essa facilidade de internet? E eu acho que a senhora também deve receber, eu recebo, o Louro recebe, todo mundo. Seja pelo smartphone, ou seja pelo e-mail convencional mesmo. Redes sociais também. Redes sociais, eles vendem aí uma lista de e-mails, você acaba entrando lá e você fica recebendo aquele negócio. E aparece muito, olha, venha fazer dinheiro fácil, ganhe dinheiro agora. Dia, Maria. Mas não é? É uma por dia. Eu também recebo todo dia isso. Olha, cada coisa mais louca que a outra. Quer dizer, a gente já alertado, eu deleto tudo, nem entro para saber o que é. Eu acho que é vírus, eu acho... Enfim, cada um tem lá o seu jeito de trabalhar com esse negócio de rede social. Né? Eu prefiro nem saber o que é, porque eu sei que não pode... Não existe esse negócio. A esmola é boa, gente trabalha tanto. Hoje mesmo, indo para cá, eu recebi uma proposta, um e-mail dizendo que eu tinha ganhado 2 ingressos para a FIFA. Que eu tinha que entrar lá no link, quer dizer, obviamente que eu deletei. Por que alguém vai me dar 2 ingressos para a Copa do Mundo de graça? Não existe. Não existe isso. Não existe. Agora, como é que isso não é crime? Quer dizer, as pessoas... Crime estelionato. É crime de colocar isso? E tem como saber quem é que está colocando isso? Quer dizer, isso já está sendo... Eu sei que não é da sua alçada. Na verdade, a Polícia Federal tem um trabalho de inteligência para, através do ID do computador, tentar localizar o responsável. Mas essas quadrilhas, normalmente, elas são muito espertas. Às vezes, o site é hospedado no exterior, para dificultar justamente a busca. Então, assim, a gente trabalha, a gente brinca o seguinte, a polícia é organizada, mas o crime é muito mais organizado. Então, a maior remédio para combater esse tipo de criminalidade é o que você está fazendo aqui. É a propaganda, quer dizer, denunciar funciona. É o esclarecimento ao consumidor, dele desconfiar de tudo que é bom demais e que demanda pouco esforço. Na verdade, nos Estados Unidos, quando surgiu o marketing multinível de uma maneira muito forte, houve um boom de pirâmides. Mas como é um país que tem uma história de proteção ao consumidor muito consolidada e muito forte, hoje lá o volume de pirâmides é muito menor. E nós estamos construindo isso aqui. Quer dizer, é preciso que o governo federal invista muito em contra-propaganda, em campanhas de esclarecimento ao consumidor, para que o consumidor aprenda a desconfiar. Porque nós não vamos conseguir combater na velocidade dos nascedouros dessas novas pirâmides. Exatamente. Agora, se eu já tiver sido lesado, ou tiver alguém me oferecendo uma coisa que eu estou desconfiada, eu posso denunciar, e eu denuncio onde? Deve denunciar, tem vários sites, tem o Reclame Aqui, junto aos PROCONs dos municípios, dos estados, aos órgãos, delegacias de defesa do consumidor, a própria polícia, todo órgão de defesa do consumidor, um disque de denúncia, por exemplo, o próprio Ministério Público pode ser feito até de maneira anônima, se a pessoa não quiser aparecer. A própria rede social, ela também pode ser utilizada para denunciar essas pirâmides. A senhora recomenda? Recomendo que seja denunciado, que desconfie. Se a pessoa estiver pensando em investir, procure antes um órgão de defesa do consumidor, busque informações. Para saber quem é essa empresa, se realmente não está entrando numa furada e tudo mais. Exatamente. E para essas pessoas que defendem isso, que já estão ganhando, quer dizer, nesse processo, o que a senhora diria? Porque teve até movimentos aí de pessoas dizendo, olha, a gente está recebendo, então a gente quer continuar. E, na verdade, é um grupo muito fechado, eles migram. Depois que uma pirâmide ela é suspensa judicialmente, eles migram para outras pirâmides. Então, especialista em pirâmide. São especializados. Então é bandido. São bandidos. São bandidos. É mesmo. Especialista em pirâmide é bandido. Os grandes faraós estão na mira do Ministério Público, da Força Tarefa, e nós vamos investigar todos eles. Quer dizer, que fiquem atentos, porque nós vamos batalhar para que todos sejam processados. E a gente espera que essa força-tarefa do Ministério Público consiga, junto ao governo federal, que a pena seja revista, não é? E recolocada no devido tamanho de tempos modernos e não de 1952. O tempo muda e eu acho que a Constituição e as leis também têm que olhar e acompanhar o tempo que se muda aí. Essa é a nossa esperança também, de uma lei que seja igual para todos. Conte com a gente, tá bom, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, adorei conhecer a senhora. E parabéns, com 23 anos a senhora se transformou em procuradora
da República, muito jovem, né? Eu soube da sua história e realmente é bonito a gente ver, né? Uma mulher forte como a senhora aí, desde os 23 anos, defendendo aí o nosso país e o nosso povo. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo ao povo de Goiás, tá bom? Muito obrigada.